O declínio da cana-de-açúcar. Por que o Ceará perdeu 80% da produção em 50 anos? Olha, eu trouxe logo essa matéria aqui de cara, de acordo com o site do Diário do Nordeste, que é uma matéria interessante que eu queria tratar aqui com vocês, né? Uma coisa histórica aqui do nosso estado, que, até porque foi a primeira matéria-prima brasileira, né? Foi isso que levou o ouro do Nordeste na época do nosso descobrimento do Brasil, enfim. E trazer para vocês a matéria aqui, tá bom? Mas antes eu convido a você, se você é novo aqui no canal, ou se você é nova, tá bom? Para que você se inscreva, tá certo? Ative o sino, deixe o like para que você não perca nenhum vídeo, tá bom? Deixa uma matéria aqui de ilustração aqui. E eu quero trazer essa informação aqui conforme o site do Diário do Nordeste, tá bom? O que é que ela conta aqui, ó? Declínio da cana-de-açúcar. Por que o Ceará perdeu 80% da produção nos últimos 50 anos? O estado viu a participação nas lavouras da cana, da planta, encolherem em ritmo acelerado nos últimos anos, né? Produtos tradicionais como cachaça e rapadura foram impactados, né? E também o próprio o etanol, né? Enfim, inclusive eu fiz a matéria aqui nesse canal, peguei a matéria aqui mostrando que o governo do estado aí, o Elmano, vendeu a fazenda, a usina de cana-de-açúcar que tinha lá em Barbalha, agora em agosto de 2024, por 2 milhões como sucata. O governo Cid tinha adquirido na época, por 13 milhões, né? Por 15 milhões e o governo Elmano vendeu agora por 2, ou seja, 13 milhões ele perdeu nessa brincadeira, né? Por que disso aí, né? Olha, o Ceará foi o estado do Nordeste que mais reduziu, que menos produziu, ou mais reduziu também pode ser o mesmo termo, menos produziu e colheu cana-de-açúcar no ano de 2023. Os resultados de produção vêm caindo nos últimos 50 anos e se agravou nas últimas 2 décadas. Os dados foram divulgados pela Produção Agrícola Municipal PAN, feito pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, e apontam que a produção da planta no território cearense minguou, né? Ou seja, caiu. Ano passado, o Ceará tinha mais de 1,07 milhão de hectares destinados para lavoura temporária. Para o IBGE, a cana-de-açúcar, mamona e macaxeira, por exemplo, são culturas temporárias de longa duração, cujo ciclo vegetativo costuma ultrapassar um ano. Nesse caso aí, o Instituto considera que foi plantado e colhido dentro do chamado ano civil, correspondente a 12 meses. E desse total que está aqui falando, desse tipo de lavoura cearense, somente 8.725 hectares, que dá quase 0,8% foram destinados ao plantio e colheita de cana-de-açúcar, que colocou o estado na 20ª posição nacional. No número desse perímetro foram colhidos, melhor falando, 556.369 toneladas da planta, apenas a 19ª maior produção nacional. Num outro estado do Nordeste, nenhum outro estado do Nordeste teve produção tão baixa. O Piauí, que é estado vizinho da gente, mais ao norte, né? É o estado nordestino que de segunda melhor colheita de cana-de-açúcar, mas o plantio e a geração de toneladas são mais do que o dobro do nosso estado. Na comparação com 50 anos atrás, o tombo do estado ainda é maior. Desde o ano de 1974, quando o IBGE começou a divulgar os dados do PAN, o Ceará tem tido destaque negativo na produção da planta. E como eu falei, o Nordeste já foi o maior produtor do Brasil, né? Que levou naquela época, no descobrimento do Brasil, um tempo depois, né? Antes da grande seca do século XIX, o que fez com que o estado fosse a região mais rica do Brasil, né? Naquela época. Aí quando veio aquela grande seca do Brasil no ano de 1879, 77, 78, 79,
Foi tão grande que o país ah, caiu. Nem a grande seca que teve 100 anos antes, que foi no século XVIII, né? Que foi no mesmo período de 1777, 70 e 79, não deixou a posição tão baixa quanto naquela época. Só que depois dali começaram a migrar a outras atividades, assim foi. Olha, na comparação com 50 anos atrás, o tombo do Estado é maior, né? O IBGE, como falamos aqui. Já li essa parte, enfim. Desde 1974, quando o IBGE começou a divulgar os dados do PAN, o Ceará tem sido destaque negativo na produção de cana, de planta, como eu falei agora aqui, contei até um pouco da história. Naquele ano, o território cearense era o quarto maior produtor do Nordeste e o sétimo maior do Brasil. Há exatos 50 anos, o estado havia produzido 3 milhões 120 mil toneladas de cana-de-açúcar. Desde então, ano após ano, o Ceará declinou na produção de cana-de-açúcar. E no estado, no ano 2015, deixou de produzir milhões de toneladas de cana para colher somente milhares. E qual a razão, né? Qual a razão pode, ou razões podem explicar esse declínio acentuado naquela que já foi a principal atividade econômica do Brasil no tempo colonial, no período, no século, como eu falei agora, no século XVI e XVII, né? Especialistas ouvidos pelo, no caso aqui do Diário do Nordeste, que eu estou tirando essa informação, é, en- elencam fatores que evidenciam o cenário. Da cana caiana, que é a cana que é feita lá na Guiana, né? A cana roxa, declínio do plantio associado ao clima e às novas atividades. A cana caiana tem até uma história, porque quando ela veio para cá, ela veio numa espécie, naquela época ainda podia trazer plantas de outros países para cá, né? E trouxeram aquela cana caiana, tal, daquela produzida lá na Guiana, né? Suriname, que caiena, no caso é cana caiena, mas aí virou cana, foram falando, não sabiam falar direito, caiena, mas ela vem de Caiena, no Suriname, né? Enfim, Suriname, Guiana Francesa, aquela região ali acima ali do Maranhão, né? Perto do Amapá. Por isso que o nome virou cana caiena. Cana caiana, mas o nome certo é cana caiena, porque é feito lá. E ela era mais doce do que a cana feita aqui no Ceará. Por isso que veio pra cá, enfim, aí virou a cana caiana, mas é cana caiena. Tem essa história aí interessante para contar. É, de cana caiana, que é na verdade cana caiena, a cana roxa. Declínio do plantio associado ao clima e às novas atividades. Só um detalhe ainda sobre a cana caiana, que é caiena. Quando ela veio para cá e foi colocada aqui, ela deu muito mais sabor do que a cana que já era feita aqui, por isso que tem esse nome. Assim como no período colonial, somente as capitanias hereditárias de São Vicente, atual território de São Paulo, e Pernambuco, prosperaram na produção de cana-de-açúcar no país, na atualidade, as questões climáticas continuam tendo impacto significativo. Ricardo Eslebão, chefe de pesquisa da Embrapa Territórios e Alimentos, aponta que o Ceará, embora já tenha sido destaque no plantio e colheita da cana, vivencia um período ainda mais acentuado referente às altas temperaturas e baixos índices de chuvas. Nas regiões do Nordeste, Agreste, Meio Norte, Sertão e Zona da Mata, os estados que prosperaram no cultivo da planta foram aqueles que entrecortados pela Zona da Mata. Essa área compreende as zonas litorâneas que estendem ao Rio Grande do Norte e Bahia. O Ceará, por sua vez, é o único território da região 100% inserido dentro da região do sertão, né? Por isso que aqui tem aquela história do deserto do Nordeste, enfim. Abre aspas, o Ceará tem boa parte do território submetido a um regime semiárido, com secas muito prolongadas e, especial, a falta de água numa cultura que em alguns locais não é irrigada, diferente de outros estados que cultivam a zona da mata, que recebe chuvas mais consistentes e regulares, explicou. Não sei, aqui eu vou até salvar essa imagem aqui.
Só vai ser imagem que está me aparecendo agora também para você observar, certo? Deixa eu abrir aqui para você essa imagem aqui. Imagem 2. Vai, meu filho, abre aí. Tem uma imagem aqui ilustrativa dessa matéria. Quero te colocar aqui. Pronto. Aqui tem uma imagem dos trabalhadores aqui ó, no local, né? Que eles estão dando essa matéria aqui justamente para a gente entender isso aqui melhor. Outro ponto destacado pelo pesquisador é que outros cultivos agropecuários do Ceará, como por exemplo a cultura do caju e da carnaúba, onde o Estado mantém a liderança nacional da produção, representam maior competitividade frente à cana de açúcar. Segundo aqui as informações deles estão falando aqui, tá bom? Abre aspas. No caso do Ceará também tem a própria questão de outros cultivos, as quais são mais competitivas, além do que considerando-se os principais usos, álcool e açúcar, a competitividade do estado em relação a outros estados é bem menor. O Ceará, o próprio Nordeste mesmo, em relação a outros locais do país, sente essa dificuldade hoje na produção de cana de açúcar, né? Eles levam. A situação é comprovada pela pesquisa do IBGE de 2023, do ano passado. Sozinho, São Paulo foi responsável por 54,5% de toda a área plantada e colhida de cana-de-açúcar. Ano passado, nacionalmente, quando é considerado o volume colhido, o território paulista corresponde a 56,1% do total do país. O estado de maior produção no Brasil. Pernambuco, que no passado já foi o segundo maior produtor fica somente em sétimo no Brasil, em sétimo colocado. Logo à frente de Alagoas, com maior produção nordestina de cana. Minas Gerais, Goiás, Mato Grosso do Sul e Paraná, respectivamente, além de São Paulo, ficam à frente de Pernambuco e Alagoas. Então, São Paulo, Minas, Goiás, Mato Grosso, no caso do Sul, Paraná, quinto, aí vem Paraná, vem outro estado, mas aí no caso sétimo é o Pernambuco, né? E depois vem Alagoas. A cana do Ceará deixou de vingar. Tem aqui uma outra explicação aqui, né? O motivo, né? Segundo Amilcar Silveira, presidente da Federação da Agricultura e Pecuária do Ceará, FAEC, o Cariri cearense, no passado, já teve destaque importante na produção de cana-de-açúcar. Agricultores de pequeno porte eram que faziam esse cultivo, principalmente na cidade de Barbalha. Eu até citei aqui ainda agora Barbalha, né? Aí eu lembrei no fato que, eu até falei no vídeo lá sobre a história do Elmano, que no ano de 1990... Cadê minha imagem? Saiu daqui, não? 97, se ligou aqui essa câmera. Eita, meu Deus do céu. Então, se fugiu lá, vou falar aqui. No ano de 97, acho que ligou foi a imagem aqui, enfim. Aconteceu uma situação naquela época que o estado do Ceará tinha essa produção de álcool, enfim, lá em Barbalha. Eu não sei qual foi o trâmite naquela época que ocorreu, que no caso o Ceará, não sei se tinha parceria com essa usina de cana-de-açúcar, que como eu falei, acabou que deixou de vingar, e eu não sei se naquela época o governo do estado comprou ou foi uma parceria que existia entre o governo do Tasso naquela época, enfim. Acabou que eles não vingaram. Aí, como eu falei, em 2013, essa mesma usina de cana-de-açúcar lá de Barbalha, o síndico comprou em 2013, aí por 15 milhões. Aí agora o Elmano em 2024 vendeu por 2 milhões como sucata. Foi perdido nessa brincadeira 13 milhões aí de valores, né? O que falou aqui o Milka ainda, abre aspas. Eles eram pequenos produtores e tinham dificuldades em EPI, dificuldade de melhor qualificar o pessoal, porque é meio que uma atividade extrativista dele, similar à extração de pó da carnaúba.
quando você coloca todas as legislações trabalhistas para pequenos produtores, é insustentável. Não que esteja certo ou errado, mas estou falando de quem tem uma conscientização, apontou. Também reduziu a produção de cana-de-açúcar a chegada de tecnologias no campo de mecanismo de produção. O presidente da FAEC ressaltou que os pequenos produtores não tinham condição de mecanizar a atividade, já não justificava. Foram produzidos maiores cultivos, geralmente fora do estado. Pinga e cana virando aguardente. A bebida alcoólica genuinamente brasileira, a cachaça, é difundida em todo o território nacional, apreciada ao redor do mundo. A matéria-prima dela é cana-de-açúcar, diferentes espécies, das mais diferentes espécies, né? Principalmente a caiana, como eu falei, que é de caiana na Guiana, né? Que aqui virou caiana, mas era para ser caiena, mas pessoal, devido aos anos passando, com os séculos passando, foi chamando de caiana, sendo que era caiena, enfim. Não sei se porque sabia falar direito. E boa parte da produção de hoje do Ceará é destinada para fabricar líquido. Abre aspas. A cana-de-açúcar se concentra muito mais na produção das cachaças. Existe um polo importante em Viçosa do Ceará, né, na Serra Grande, e, inclusive lá tem uma indicação geográfica. A cachaça de Viçosa é um polo importante, mas temos enfrentado dificuldades. No passado também existiu uma produção de rapadura, mas tem diminuído muito o consumo, né? Explanou Amilcar Silveira. A indicação geográfica a qual o presidente da FAEC se refere foi concedida pelo Instituto Nacional de Propriedade Industrial, o INPE, em forma de indicação de procedência IP. Em abril deste ano, Viçosa do Ceará ganhou a distinção. Cadê aqui, rapaz? Caio Carvalho, presidente da Associação de Produtores de Cachaça de Viçosa do Ceará, APCVEC, esclarece o que significa a indicação geográfica que equiparou o município cearense a cidades como Paraty, no Rio de Janeiro, conhecida pela disseminação da bebida internacional, e Salinas, em Minas Gerais, que produz cachaças premiadas no Brasil e no mundo. Conforme Milcar, é importante resgatar, agregar o valor com a produção de cana, como acontece nos estados de Minas Gerais, por exemplo, por meio de indicações geográficas. Abre aspas, ele acha que a gente pode tentar melhorar a produção de cana. Em Minas Gerais produz muita cachaça. Grande coisa que acontece em Minas Gerais é que tem um polo grande de cana. O litro de álcool vai custar R$ 5, o litro de cachaça artesanal custa 30. Dá uma renda ao produtor, agrega o valor. Tem identificação geográfica que ajuda nisso. As nossas cachaças foram premiadas. Tem cachaça custando de R$ 70 a R$ 750.000. Ele vislumbrou. Cachaça é significativa, mas ainda longe do ideal para a cana. A importância da indicação geográfica de Viçosa chega no momento de declínio do plantio da cana e, consequentemente, processamento de planta. Caio Carvalho relembrou que o Ceará já teve destaque na produção da cachaça, principalmente por meio da Ipioca, que foi vendida em 2012 para a britânica Diageo, dona da marca de uísque como, por exemplo, Johnny Walker. A Ipioca tinha produção própria, né? Só que ela foi perdendo canaviais e às vezes até por força climática. Eles foram cada vez mais terceirizando a produção, onde tinham usinas de Ipioca, onde tinham as usinas da Ipioca, que foram realmente maiores plantações, foram acabando em uma região que tinha produção muito forte de cana de região Redenção, Acarape e mais alambiques foram sendo
se acabando, foram deixando ao lado do plantio. Afirmou. Às vezes eu passava ali pela Oscar Soares ali, né? C040, e você vinha ali um cheiro forte de cachaça vindo ali, ali perto ali da Lagoa Redonda. No ar mesmo você ia sentir o cheiro de cachaça, sabe? Ali chegando ali por ali pela Ipioca que tem uma outra fábrica por lá, né? Até mesmo os tradicionais engenhos de rapadura caíram consideravelmente. Eles eram tradicionais, mas pela dificuldade, custo e falta de mão de obra, foram acabando. Viraram a maioria pontos turísticos, acrescentou Caio Carvalho. Teve um período muito difícil com a seca muito forte no Nordeste na década de 2010, que fez com que ficasse inviável a cana-de-açúcar. Manter os canaviais, fazer irrigação foi muito difícil. A Dio comprou Ipioca e terceirizaram a produção basicamente só rótulo, né? É porque eu lembro dessa história aqui, né? Eles compraram a Ipioca, mas como eles não, se não me engano, não venderam a parte do plantio, e eles terceirizavam o próprio plantio do dono da Ipioca, né? Foi mais ou menos por aí, assim. Se eu estiver errado aqui, você pode me corrigir aqui, por favor. A Associação de Produtores de Viçosa faz um trabalho de formiguinha para acender a importância cultural e econômica da cachaça da região. Aqui tem uma imagem que eu vou tentar salvar para você agora. Uma imagem aqui lá de Viçosa, justamente que ele quer ilustrar aqui essa informação que eu quero te passar aqui agora. Peraí. Pronto. Aqui é a imagem que tem lá de Pioca que eles estão, dizendo aqui a matéria, eles estão dando aqui uma ilustrada nessa informação, tá bom? Pronto, você viu aqui. Existe uma fama na região da produção de qualidade que tinha lá na Serra de Ibiapaba, mas também tinha uma falta de profissionalismo. O mercado informal estava fazendo com que a cachaça tivesse um valor agregado muito baixo. Todos esses fatores fizeram com que a produção de cana diminuísse, trocada por outras culturas, e não ser mais interessante. Definiu o presidente da APIVEC, a PCVEC. Embora a distinção recebida por Viçosa do Ceará seja de forma interessante de valorizar a cultura da cana, Ricardo Elesmo defende que os derivados da cana, como cachaça, etanol e rapadura, não ocupam a produção de cana tanto quanto o açúcar. O especialista, que ainda é um dos representantes da Embrapa na Câmara Setorial da Cadeia Produtiva de Cachaça do Ministério da Agricultura e Pecuária, projetou que dificilmente o Ceará dava reverter a queda acentuada do plantio na colheita. Não é o fato de você ter uma cachaça reconhecida como indicação geográfica que vai fazer aumentar a produção. Essa cachaça acaba adquirindo mais valor, reconhecimento, inserção no mercado. O selo de si não garante aumento no mercado, mas dá visibilidade à evidência e na própria cidade pela tradição e pela produção, mas não obrigatoriamente impacta a escala de produção. Falou Ricardo Slebel, né, chefe da Embrapa e Alimentos e Territórios. Pois é isso aí, meu amigo e minha amiga que me acompanharam aqui no canal, tá bom? Se você gostou desse vídeo, eu peço aquela força aqui no canal, tá bom? Aquela moral para você se inscrever, tá certo? Ativar o sininho, deixar seu like para que você não perca nenhum vídeo, tá bom? Muito obrigado, fique com Deus e até o próximo vídeo.